Existem certas coisas na internet que de início parecem ser nada demais, porém à medida que você pesquisa sobre ela, mais e mais coisas você descobre, sendo que muitos desses casos parecem ser um buraco sem fundo, fazendo eles também serem bastante difíceis de se explicar. E se você acompanha esse canal, você sabe que esse tipo de coisa tem um nome, que no caso é Rabbit Hole, ou toca de coelho em português. E eu até já fiz um vídeo abordando algum desses casos no passado, e no vídeo de hoje eu decidi trazer novos tópicos que eu achei interessante navegando pela internet. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns rabbit holes profundos da internet. Um dos meus subreddits favoritos definitivamente é o r/deep into YouTube. Ele é um sub que tem uma proposta dos usuários compartilharem vídeos extremamente obscuros que eles encontraram no YouTube. A grande maioria dos vídeos postados lá são bastante antigos, tendo sido publicados há mais de 10 anos. Porém, esses vídeos geralmente possuem muitas poucas views, sendo coisas que simplesmente foram esquecidas na plataforma. Dentro dos posts desse subreddit, podemos ver, por exemplo, trabalhos artísticos bem diferentes, videoclipes bizarros e até uma review de papel higiênico. Pois é. Com certeza dá para passar um tempo vendo os posts desse subreddit e até descobrir algumas bizarrices compartilhadas lá. Explorar o subreddit me lembra bastante até a experiência de estar no YouTube no final dos anos 2000 quando criança e achar um monte de vídeo gringo que você não entendia nada na época e se cagava de medo. Só quem se deparou com os vídeos do Siriac nessa época vai entender esse sentimento. Inclusive, existe um outro subreddit bem parecido, chamado r/obscure media, que tem mais ou menos a mesma proposta, mas esse foca mais no compartilhamento de mídias, como programas de TV, comerciais, músicas e coisas desse tipo, que também é um lugar bem interessante para conhecer algumas coisas que você provavelmente nunca iria ver em outro lugar. Um conceito que vem ganhando bastante espaço recentemente é a ideia que eu gosto de chamar de emoções obscuras. No caso, existem algumas palavras criadas para nomear certos sentimentos bastante específicos, que não têm necessariamente uma definição oficial. Talvez um dos exemplos principais dentro desse conceito seja o sentimento de kenópsia, que provavelmente você já ouviu falar, já que kenópsia é bastante ligado ao fenômeno dos espaços liminares. Afinal, esse nome é dado ao sentimento de estar em um lugar que deveria estar cheio de pessoas, mas ele está completamente vazio. Essa é uma das muitas definições que estão presentes em um site chamado The Dictionary of Obscure Sorrows, ou Dicionário das Tristezas Obscuras, que cataloga esses sentimentos meio difíceis de descrever, focando mais, aonde eu entendi, em emoções e sentimentos mais negativos e melancólicos, como é o caso do watashiato, que descreve a curiosidade sobre qual é o seu impacto nas vidas das pessoas que estão ao seu redor, voltado principalmente para saber como certas ações e palavras pequenas que você já até esqueceu impactam a vida dessas pessoas. A Sonder, por outro lado, se trata da súbita realização que todos ao seu redor vivem vidas tão complexas quanto a sua, e que elas não se limitam apenas do que você sabe ou vê delas. E também temos algumas coisas um pouco mais específicas até, como é o caso do onismo, que, segundo esse site, é o sentimento de frustração de estar preso em um único corpo, que habita apenas um lugar por vez, fazendo com que exista coisas que outras pessoas irão presenciar ou experienciar que você nunca vai ver. Ou o Nighthawk, que descreve um pensamento que apenas chega à sua mente durante a noite, que te lembra de algo que te traz desconforto, como uma tarefa que você precisa fazer em algum momento, uma coisa que você sabe que vai acontecer no futuro, ou até aquela coisa pequena que você fez no passado que volta do nada para te assombrar. Enfim, existem centenas de definições semelhantes a essas. Logo, se você se interessou por esse tema e quer descobrir mais coisas como essas, eu aconselho visitar esse site.
Um dos campos de estudos mais interessantes da internet é a área da vexilologia. Esse nome um pouco difícil de falar é dado ao estudo de bandeiras, exatamente, bandeiras. Seja bandeiras de países, estados, províncias, territórios, organizações e muitas outras coisas. Pode até parecer um tópico desinteressante para alguns, mas é impressionante o quão profundo esse mundo vai. Quando olhamos para bandeiras de países, por exemplo, conseguimos notar algumas coisas curiosas, afinal certas nações têm bandeiras bem pouco usuais, como é o caso da bandeira de Moçambique, que é digamos única por ter uma representação de uma arma de fogo nela, mas em específico um AK-47, isso mesmo. É claro que existem outros exemplos parecidos em outras bandeiras, como no brasão de armas de Guatemala existe a representação de espingardas, porém Moçambique é a única bandeira de um país com uma arma moderna, digamos assim. E por outro lado, a bandeira de Dominica, um pequeno país do Caribe, é um dos poucos exemplos de uma bandeira que tem a cor roxa, que aparece nesse papagaio no centro dela. A única outra bandeira que possui a cor roxa é a da Nicarágua, porém essa possui bem pouco, é quase um ponto na bandeira. Mas quando falamos de bandeiras que não são de países, e sim de outras divisões como municípios, é onde vemos alguns outros exemplos bem interessantes, como é o caso das bandeiras das prefeituras do Japão, que como vocês podem ver nem parecem bandeiras de tão modernas que elas são, parecendo até ícones de jogos ou escudos de times. Com certeza um dos grupos de bandeiras mais bonitas do mundo, algo que também pode ser visto nas bandeiras das cidades e repúblicas da Rússia, que também na minha opinião são bem interessantes. E aqui no Brasil, apesar de existirem muitas bandeiras bonitas, principalmente a dos estados, é comum vermos alguns municípios com bandeiras bem estranhas, que com certeza foram feitas por pessoas que não tinham conhecimento tão grande assim em design. Como é o caso da bandeira de Feira Grande no Alagoas, entre várias outras, que não dá para não dizer que elas são no mínimo diferentes. Como é o caso da bandeira de Chapadão do Céu, um município em Goiás, que eu acredito que não exista palavras para descrever essa obra de arte. E voltando a falar do Reddit, existe um sub dedicado a essa área de estudo, o r/vexillology, que é um lugar onde várias coisas relacionadas à bandeira podem ser encontradas. Lá é possível ver gente fazendo fanart de bandeiras, sim, isso existe, como é o caso de redesigns de bandeiras já existentes e até criando bandeiras originais. Bandeiras essas que possuem diversos fins, como ser uma bandeira pessoal, representar um país fictício ou até mesmo um grupo ou um território na vida real que não possuem bandeiras oficiais. Ou seja, dá para se perder bastante nesse mundo que de início não parece nada demais. Um dos servidores mais famosos do Minecraft com certeza é o servidor 2B2T ou 2B2T, e isso vem por causa de toda a história que esse servidor carrega. Dentro dos servidores do jogo é comum vermos projetos muito bem trabalhados que oferecem coisas como minigames e outras experiências para os jogadores. Porém, o 2B2T é o completo oposto disso, afinal ele é considerado um servidor anárquico, ou seja, ele é um server que não possui regras, ou pelo menos as regras são bem poucas. Já que lá você pode fazer praticamente tudo, matar players, destruir construções alheias, roubar, destruir o cenário até ele parecer um cenário pós-apocalíptico e até usar alguns hacks. O 2B2T foi fundado em dezembro de 2010 por um grupo que permanece anônimo. Porém, ele começou a ganhar grande popularidade em meados de 2016, quando ele começou a aparecer em diversos vídeos de grandes criadores no YouTube, fazendo com que mais jogadores se interessassem em explorar esse mundo caótico. Hoje existem até vários criadores que têm parte do seu conteúdo voltado ao 2B2T, como é o caso do Salsi One e do FitMC, que possuem vários vídeos falando sobre o servidor. Afinal, por incrível que pareça, nesses 14 anos de existência, muita história aconteceu lá, tendo até algumas timelines na internet mostrando diversos eventos relevantes do servidor, que a esse ponto já tem uma lore extremamente complexa, com players infames, guerras, facções
facções, construções absurdas e muitas outras coisas, sendo que é possível até mesmo traçar eras dentro do 2B2T, que são iniciadas e encerradas a partir de grandes eventos dentro do servidor. O 2B2T ainda está de pé e vem uma crescente em popularidade nos últimos anos, então se você quiser se aventurar lá, você pode. Mas é possível que você não permaneça vivo por muito tempo, já que, como visto antes, esse talvez seja um dos ambientes virtuais mais hostis que se tem notícia. Então tome cuidado. Gangstalking é o nome dado à crença que certas pessoas expressam, dizendo que suas vidas estão em sério perigo devido a um suposto grupo de pessoas estarem a perseguindo ou observando cada ação que ela faz, sempre de forma sistemática. Os motivos para esses indivíduos acreditarem nessa perseguição variam. Alguns alegam que esses grupos estão tentando fazer algo de ruim a eles, como machucá-los fisicamente, sequestrá-los ou até fazer suas vítimas enlouquecerem e perderem a credibilidade com as pessoas ao seu redor, podendo ser um grupo relacionado a uma agência secreta do governo, uma organização secreta ou até um culto que busca silenciar desafetos. Algumas pessoas que afirmam sofrer de gangstalking dizem estar nessa situação por causa das suas opiniões relacionadas a um certo grupo ou deles terem revelado para o mundo alguma conspiração obscura que não deixou algumas pessoas poderosas muito felizes. Em alguns relatos é dito que esses perseguidores agem como pessoas normais, passando pelas ruas próximas à residência da vítima. E até em alguns casos eles interagem diretamente com o perseguido, passando rapidamente por ele e sussurrando coisas sem sentido, como relatou o americano Timothy Trespass para o New York Times. Inclusive, essa paranoia fez ele se isolar bastante da sociedade no geral. Atualmente, o principal local onde essas pessoas discutem essa paranoia é em fóruns na internet, onde existem várias outras pessoas com essa mesma ideia de estarem sendo perseguidas, o que obviamente pode piorar esse quadro, fazendo a pessoa acreditar ainda mais que está sendo de fato perseguida, mesmo que na maioria dos casos esse grupo de perseguidores sequer exista. Porém, apesar dessa incidência moderna, existem relatos desse tipo de paranoia acontecendo desde o final do século XVIII, como visto no caso de um comerciante britânico que se chamava James Till Matthews, que em certo momento, em 1997, começou a acreditar que estava sendo controlado por uma máquina que ele chamava de Arlum. Arma essa que, segundo ele, tinha a capacidade de executar lavagem cerebral nas pessoas e supostamente foi construída para levar a Europa em uma espécie de revolução trazida pela guerra. Ele estaria sendo pessoalmente atacado por essa máquina, que manipulava os seus pensamentos e ações, e segundo ele, essa máquina era controlada por um grupo de espiões. Essas e outras declarações fizeram ele ser considerado louco, sendo confinado no Hospital Royal Bethlehem, conhecido popularmente como Bedlam. Antes de tudo isso, Matthews era bem ativo na cena política, dedicando boa parte do seu tempo no ativismo para impedir o que ele acreditava ser uma possível guerra entre a Grã-Bretanha e a França que iria acontecer no futuro. Ele até mesmo teria feito viagens até a França e conhecido figuras grandes dentro do governo do país. Mas em certo momento ele desenvolveu uma desilusão com a política e pouco tempo depois começou a desenvolver esses pensamentos em relação a essa máquina que ele descrevia, o que fez com que ele parasse naquele hospital, que segundo mesmo a sua internação foi uma tentativa de deslegitimar as suas afirmações e esconder a verdade do mundo. A história de James Till Matthews foi descrita em um livro chamado Illustrations of Madness, ou As Ilustrações da Loucura, escrito pelo médico e escritor britânico John Haslam em 1810. Nessa obra, Haslam produziu algumas ilustrações da máquina descrita por Matthews, que são essas que vocês estão vendo de fundo. E posteriormente, o caso de James Till Matthews foi considerado uma das primeiras descrições de esquizofrenia paranoica, fazendo o seu caso ser estudado no meio até os dias de hoje.
Então eu acho que é isso. Esses foram mais algumas tocas de coelho da internet. Esse é um tópico que eu gosto bastante, então existe a possibilidade de eu trazê-lo novamente no futuro. Mas por enquanto, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, junto do seu like e da sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.